Olá, boa tarde. Durante visita a Manaus na noite desta segunda-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral criticou a previsão de cortes de recursos para o Judiciário em 2016. Ao mesmo tempo, Dias Toffoli também se mostrou otimista para reverter a medida que pode resultar na volta do voto manual nas próximas eleições municipais. E apesar do impasse, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral garantiu que o cadastro biométrico não será interrompido. Há quase 2 décadas, o Brasil foi um país que saiu na frente dos demais quanto ao assunto tecnologia eleitoral. As urnas chegaram em 1996 e deram rapidez ao processo, deixando de lado as antigas cédulas eleitorais e a demora na apuração dos votos. Tanto tempo depois da implantação do atual sistema, a informação de contingenciamento de verbas para o Judiciário, publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, pode fazer com que o voto no ano que vem seja feito em cédulas. E se a gente não tinha segurança quando era tudo eletrônico, a gente vai ter segurança contada mão a mão. Em visita a Manaus na noite de ontem, o ministro Dias Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falou sobre os cortes de verbas que podem impedir o TSE de comprar novas urnas para as eleições do ano que vem. 428 milhões de reais contingenciado. Isso representa cerca de 80% das nossas necessidades para dar o devido andamento à realização das eleições. Estamos esperançosos de que o Congresso Nacional e também o Ministério do Planejamento e a Presidência da República reconheçam que estes valores são necessários. Para cada eleição, novas urnas eletrônicas são compradas por meio de licitação, tendo em vista o prazo de validade delas. O Amazonas tem aproximadamente 7.500 urnas que são do Tribunal Superior Eleitoral. Elas têm uma vida útil de aproximadamente 10 anos. Segundo a assessoria de comunicação do TRE, o Estado tem aproximadamente um déficit de 2.000 urnas, porque já estão fora do prazo de validade. É muito difícil, né, cara? Principalmente a nossa região aqui, que é muito difícil, né? Você, tanto interior aí, né? Eu acho que é voltar um pouco no tempo também. Este ano, o Brasil está dando um grande passo para a segurança do sistema de votação com o cadastramento biométrico, que, segundo a presidente do TRE, não está cancelado por conta da possível suspensão da utilização das urnas no ano que vem. É importante que o cidadão entenda que a biometria existe uma legislação própria e, caso não faça sua biometria, ele pode perder, inclusive, o seu título e todas as consequências inerentes a eles. Para o cientista político Carlos Santiago, além do Amazonas ser um estado com dimensões continentais, o que pode onerar bastante a logística das urnas, ainda corre o risco de no transporte haver fraude. Isso não engrandece nada a democracia nesse país, pelo contrário, a gente corre um risco seríssimo de voltarmos ao velho esquema dos mapeamentos, daquelas eternas conferências de urnas e que dava margem a muitas fraudes. E o ministro Dias Toffoli e outras autoridades do Estado foram homenageados na noite de ontem durante a reinauguração do prédio do Tribunal Regional Eleitoral na capital. O prédio do Tribunal Regional Eleitoral foi inaugurado em 1988. Há 27 anos o edifício não passava por reformas. Foram gastos dos cofres públicos cerca de 16 milhões de reais para a reforma da sede do TRE. A transferência das atividades do prédio alugado no Parque das Laranjeiras de volta à sede deve acontecer durante o mês de dezembro. Na ocasião, autoridades como o ministro Dias Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, recebeu a medalha Mérito Eleitoral. Outras autoridades e personalidades do Estado, além de funcionários do tribunal, também receberam a comenda. Mototaxistas já regulamentados fizeram um novo protesto nesta terça-feira, desta vez em frente à sede da Prefeitura de Manaus. A reivindicação é a mesma. Eles cobram mais fiscalização contra os clandestinos. E mais uma vez a manifestação prejudicou o trânsito.
Após se organizarem para o protesto, os mototaxistas se concentraram em frente à sede da prefeitura no bairro Compensa, zona oeste da cidade. A manifestação começou sem interferir o tráfego de veículos na Avenida Brasil, mas logo depois eles bloquearam este trecho com as motocicletas para chamar a atenção. O trânsito ficou congestionado no sentido centro-bairro. A categoria alega que está sendo prejudicada pelos clandestinos e cobra mais rigor na fiscalização por parte da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. 70% é clandestino. A gente quer fiscalização dentro dos bairros, no centro da cidade. É isso que a gente quer. A gente quer uma fiscalização decente. Os mototaxistas também pedem celeridade na segunda fase do processo licitatório, que está suspenso por recomendação do Ministério Público Estadual, que apura possíveis irregularidades no certame. Infelizmente, a SMTU vai ter que corrigir os equívocos cometidos, ou até mesmo, se não tiver enviada a documentação para o Ministério Público, será prorrogado o prazo de suspensão. Inclusive, tem até a questão do cartão provisório. A regulamentação do serviço de mototaxistas foi aprovada em Manaus em agosto de 2013, mas desde 2009, uma lei federal já estabelecia pré-requisitos para exercer a atividade. Ao todo, a licitação deve oferecer pouco mais de 3.000 vagas para os permissionários. Um venezuelano foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira ao tentar embarcar com cocaína no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A droga, que seria de origem colombiana, estava escondida na bagagem dentro de uma panela elétrica e seria encaminhada para Portugal. Para a polícia, o suspeito disse que receberia $3.000 pelo transporte do entorpecente. Passageiros e tripulantes de uma embarcação que seguia pelo rio Amazonas foram resgatados nesta segunda-feira, próximo ao município de Itacoatiara, após o barco apresentar risco de naufrágio. De acordo com o comando do 9º Distrito Naval, todos foram transferidos para outra embarcação para seguir viagem. Um inquérito administrativo foi aberto para apurar as causas do incidente. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas teve acesso ao relatório divulgado hoje pelo Ministério do Meio Ambiente na Conferência Mundial do Clima, que acontece em Paris. O documento aponta um aumento expressivo no desmatamento no estado. Por 2 dias seguidos, Manaus amanheceu com sinais da destruição da floresta no ar. As autoridades do meio ambiente dizem que essa fumaça é resultado de queimadas na região metropolitana de Manaus e que o governo estadual garante estar combatendo. Porém, a pior notícia não vem destas regiões próximas à capital. É do sul do Amazonas, onde a mata é severamente destruída. Foi o que apontou um relatório do Ministério do Meio Ambiente divulgado na Conferência do Clima, em Paris. Porque isso é o grande questionamento. É o avanço da fronteira agrícola, pecuária e madeireira que sofre o sul do Amazonas, os municípios de Lábrea, Apuí, Humaitá, Novo Aripuanã, Manicoré e Boca do Acre. Os dados ainda vão passar por mais uma avaliação, mas segundo o relatório, o desmatamento no Amazonas cresceu mais de 54%. Entre os 7 estados do norte do Brasil, o Amazonas ocupa a 4ª posição no ranking do desmatamento. O governador José Mello diz que é preciso reduzir os números, mas ressaltou que o estado tem ainda grande parte da floresta intacta. Quando se publica algo sobre desmatamento, faz como se o mundo estivesse se acabando com o desmatamento numa área que ainda tem 97% preservada. Então essa brincadeira tem que acabar. Durante a divulgação dos dados, foi sancionada a lei que regulamenta serviços ambientais e cria fundo de mudanças climáticas. A expectativa é que com a Lei 337 de 2015, o Estado passe a captar durante os próximos 5 anos até R$17 bilhões. Essa floresta encerra uma riqueza imensurável. Quanto representa a madeira que tem nessa floresta? Se isso tudo é importante para o mundo precisa vir aqui nos ajudar a criar qualidade de vida para o povo que vive aqui de forma sustentável. Esta nova legislação será apresentada a autoridades de países que investem no meio ambiente durante a COP21, na França. A ideia é criar um sistema de repartição de benefícios, uma discussão ampla com a sociedade para definirmos os princípios, critérios e salvaguardas de repartição desses benefícios para que os recursos cheguem efetivamente à ponta.
mas ainda falta muita consciência, né? Hoje foi realizada mais uma audiência pública na Câmara Municipal sobre o plano de mobilidade urbana da capital. E um problema bastante criticado pelos usuários do transporte coletivo é a falta de manutenção e até mesmo a ausência de abrigos e pontos de ônibus. E os poucos investimentos que vinham sendo feitos pela Prefeitura foram suspensos na última semana para a revisão dos contratos com as empresas que estavam operando o serviço. A placa colocada no alto do poste de energia elétrica indica que este é um ponto de ônibus do transporte coletivo de Manaus. Mas neste local deveria existir um abrigo para acolher os usuários. Na espera pelo ônibus, dezenas de usuários são obrigados a enfrentar o sol forte. Já é quente, né? Não tem nem como se abrigar aqui, a gente chega mais corado em casa. Um problema antigo que prejudica milhares de amazonenses que utilizam o transporte coletivo em Manaus. Este é o ponto de ônibus utilizado por este auxiliar administrativo, que passa pelo menos meia hora esperando o ônibus. E quando é um ônibus que você vai para muito longe, que você tem que ficar aí há minutos, talvez até horas aí no sol quente, sem nenhuma proteção. A partir da implantação do BRS, que dispõe de um corredor exclusivo para ônibus, plataformas como essa do antigo Sistema Expresso foram recuperadas. Mas muitas dessas paradas de ônibus da capital ainda deixam muito a desejar e não oferecem um mínimo de conforto para quem utiliza o transporte coletivo. Aqui, basta atravessar a rua para encontrar um desses exemplos. Apesar da faixa azul na Avenida Constantino Neri, a maioria dos ônibus ainda circula pela pista direita. Mesmo assim, deste lado da via, nenhum investimento foi feito. Neste ponto de ônibus, as pilastras indicam que aqui já teve cobertura. Mas o abrigo que foi desmanchado pela prefeitura após danificado durante uma chuva, nunca mais foi recuperado. E agora quem espera ônibus por aqui precisa encarar o clima, faça chuva ou faça sol. Muito complicado, eu devia ter uma parada assim, mais confortável para o usuário, porque de repente chove aqui é complicado, você vai correr para onde? Não tem, e nós precisamos de uma coisa aqui para esperar ônibus. Em outras paradas de ônibus, o problema é ainda mais grave quando anoitece. Em vários pontos, a falta de iluminação coloca em risco a segurança dos usuários. No Distrito Industrial, por exemplo, a espera pelo coletivo traz a sensação de medo e apreensão. Em todo lugar a gente sente medo, né? Mas aqui, por exemplo, no escuro, eu ia ficar com mais medo ainda. Nesse horário até não, 7 e pouco, mas mais 10 horas fica bastante perigoso. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a previsão da Prefeitura era recuperar pelo menos 1.000 abrigos e 40 pontos de ônibus da capital. Mas as obras já iniciadas foram suspensas na última semana, segundo a Seminf, para a revisão dos contratos com as empresas. Então nós estamos reformulando os projetos e isso incide em replanilhamento, nem sempre para mais, às vezes para menos. Anunciadas em 2012, as obras da cidade universitária em Iranduba avançam em ritmo lento, de acordo com o cronograma apresentado pelo governo do estado e já divulgado pelo jornalismo da Band de lá para cá. A primeira fase da obra já deveria ter sido concluída este ano, mas no local, além de uma avenida e trabalhos de jardinagem, apenas o prédio da reitoria ainda está sendo erguido, um atraso que adia o sonho de muita gente de poderem estudar mais perto de casa. A filha mais nova de Dona Margarida é estudante de graduação da Universidade do Estado do Amazonas. Ela conta que diariamente a filha percorre quase 40 quilômetros de casa até a unidade de ensino da UEA em Manaus. Aqui não tem resultado nenhum, né? Quem vem aqui vê falar dessa faculdade que está quase pronta e quem na realidade quem vem ver aqui vê outra realidade, né? Hoje, de fato, não está facilitando nada. É muita dificuldade para chegar na faculdade. Desde o lançamento das obras há 3 anos, pouca coisa mudou por aqui. No canteiro, poucos trabalhadores tocam a obra. Por aqui, apenas o prédio principal da reitoria ganha forma. No restante da obra, nem alicerce existe.
A única coisa pronta na cidade universitária é a avenida de acesso ao local e o gramado que está sendo implantado agora. De acordo com o cronograma estipulado no lançamento do projeto em julho de 2012, a primeira etapa da obra estava prevista para ser entregue no primeiro semestre de 2014. Mas as obras só começaram efetivamente um ano depois devido ao atraso no licenciamento ambiental concedido pelo IPAAM, conforme justificou o então governador do estado, Omar Aziz, em agosto de 2013. Em agosto de 2014, o Band Cidade esteve no canteiro de obras para acompanhar o início da construção dos 3 primeiros prédios. Naquela ocasião, a secretária de Infraestrutura, Valdívia Alencar, anunciou que esta parte do projeto deveria ficar pronto dentro de um ano e que as obras da segunda etapa seriam anunciadas até o fim de 2014. Já os prédios previstos para essa fase devem ficar prontos dentro de um ano, segundo a Secretaria de Infraestrutura do Estado. As obras da segunda etapa devem ser anunciadas até o fim de 2014. Nós temos os projetos dos 500 apartamentos que já foram licitados. Nós estamos fazendo uma revisão nesses projetos e posteriormente emitir ordem de serviço. Também nós já temos o prédio da tecnologia e o prédio de ciências sociais, que eles iam ser inicialmente no estilo vertical e que nós estamos refazendo os projetos para fazer horizontal. Mas hoje a construção de alguns pavimentos da cidade universitária ainda nem começaram. No chão de terra batida, o trabalho da segunda fase do projeto ainda é discreto. O projeto de construção da segunda etapa da cidade universitária da UEA contempla as estruturas prediais e o complexo viário do empreendimento. O valor do projeto 2 está orçado em R$ 458 milhões. Depois de pronta, a cidade universitária deve abrigar 5 unidades de ensino, bibliotecas, setores administrativos e um núcleo residencial universitário com alojamento inicial para abrigar 1.000 estudantes do interior do estado. Nós tentamos contato com a unidade gestora da cidade universitária para ter mais detalhes sobre o cronograma das obras, mas até o fechamento desta edição não tivemos nenhum retorno. A juíza Nélia Caminha Jorge, titular da 6ª Vara Civil e também atual juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, é a mais nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ela foi eleita esta manhã com 15 votos para ocupar a vaga deixada pelo desembargador Rafael Romano, que se aposentou recentemente após completar 70 anos de idade. A magistrada, com 26 anos de carreira, concorreu à vaga com outros 8 juízes. A data da posse ainda não foi divulgada. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também no interior. Em Manaus, a previsão é de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 26 e 37 graus. Em Eirunepé, o tempo fica encoberto, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em São Gabriel da Cachoeira, o tempo fica encoberto e há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Mesma previsão para Tabatinga, onde as temperaturas variam entre 24 e 31 graus. A partir de hoje, as viagens de táxi estão mais caras aqui na capital. Todas as corridas passam a ser cobradas como bandeira 2. O aumento é assegurado por lei municipal para garantir o 13º salário dos taxistas. O aumento vai ser de 32% em cima do valor da bandeira 1, que hoje é de R$ 2,60. O reajuste vale para todas as corridas feitas a qualquer hora do dia durante todo o mês de dezembro. A cobrança da bandeira 2 é praticada desde 2002 por meio de um decreto municipal. Em 2013, a bandeira 2 no mês de dezembro passou a ser lei para garantir o 13º salário aos taxistas que trabalham de forma autônoma. Ajuda um pouco, só que vai afugentar um pouco também o usuário, né? Por quê? Porque eles acham que realmente a tarifa já é muito cara do táxi, né? Mas em compensação vai ficar aqueles que realmente precisam, que são o usuário correto, que sempre está pegando com a gente, né? Gasolina está muito caro, no final do ano ganha mais um extrazinho no final do ano. Com o aumento, o custo do quilômetro rodado sobe para R$ 3,45.
O cidadão que é acostumado a pegar um táxi na bandeira 1, que é R$10, na bandeira 2 vai passar para R$13. Pega um táxi no valor da corrida é R$20, na bandeira 2 vai subir R$100, então são R$26. Atualmente, cerca de 6 mil taxistas circulam na capital amazonense. Aproximadamente 2 mil são auxiliares que dividem os táxis com os colegas. Agora vamos falar de esporte. Começa amanhã a 9ª etapa da Copa Norte de tênis. Será o último desafio do ano entre os melhores da modalidade. As partidas acontecem nas quadras do Tropical Hotel na Ponta Negra. Mário já tem 52 anos. Os últimos 7 anos de vida ele diz que ganhou um grande aliado que faz dele um atleta preparado para competir a 9ª Copa Norte de tênis. Nesta etapa, só estão os melhores. A gente treina bastante para isso, né? O tênis é um esporte muito exigente fisicamente, não só fisicamente, né? Mas mentalmente. Você tem que ter um controle emocional muito grande e tem que ter estratégia. Vai ser assim com atletas preparados, os melhores que passaram pelas últimas 5 etapas da Copa Norte de tênis. Eles estarão reunidos a partir desta quarta-feira no Complexo Esportivo do Tropical Hotel para a última edição do ano. Os melhores tenistas do ano vão estar presentes. Aqui nós vamos estar definindo quem vai ser o grande número 1 de cada classe hoje e categoria disputada do nosso torneio. Manaus apresenta médio risco para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, também da febre chikungunya e do zika vírus. Os dados foram apresentados esta tarde pela Secretaria Municipal de Saúde. O levantamento foi realizado em quase 30 mil domicílios da capital amazonense. Cerca de 350 agentes de saúde percorreram bairros das 4 zonas da cidade durante os dias 9 e 25 de novembro. O índice aponta um leve crescimento de infestação do Aedes aegypti em Manaus. De cada 100 casas vistoriadas, uma apresentou focos do Aedes aegypti, segundo o índice de infestação predial, que este ano é de 1,4. Isso significa que Manaus está em médio risco para as doenças transmitidas pelo mosquito. 22 bairros da capital estão entre os prioritários, 2 deles considerados de alto risco de transmissão das doenças oriundas do Aedes aegypti. O Armando Mendes e o bairro de Zumbi são os bairros prioritários para as ações diretas de controle vetorial. Apesar do índice médio de infestação do Aedes aegypti, a capital amazonense fica em alerta para um possível surto da dengue e da febre chikungunya. E com o aparecimento do zika vírus, o combate à proliferação do mosquito deve ser redobrado. Com a disseminação desse vírus e a transmissão maior, e aqui no Brasil principalmente, né, nós temos já uma variação de que o zika vírus não é um vírus tão benigno, né, até porque ele determina efeitos teraptogênicos, principalmente em crianças. Cada um fizer a sua parte, se houver essa união da sociedade, de modo geral, nós temos condição de tirar o Aedes do nosso caminho. O levantamento rápido de índice para o Aedes aegypti de outros municípios do Amazonas será divulgado amanhã. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet no site band.com.br, em notícias, sua região e depois Amazonas. E não se esqueça que você também pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais, Twitter e Facebook. E amanhã é dia de futebol aqui na Band, por isso o Band Cidade será exibido 1 hora mais cedo, 10:55 da tarde. Logo depois da propaganda política obrigatória, você acompanha os principais destaques do dia no Brasil e no mundo. No Jornal da Band, uma boa noite para você e até amanhã.